Então, por exemplo, complexo e complicado. Amado, o que é complexo não é necessariamente complicado. Ele é só complexo. Ele tem uma certa sofisticação. Ele tem elementos, ele tem uma estrutura de complexidade, mas não é necessariamente complicado. Então, por exemplo, o ser humano é altamente complexo. E justamente porque às vezes a gente não respeita a complexidade do ser humano, a gente acha que o ser humano é o quê? Não, mas o ser humano é muito simples. O ser humano só quer amar e se amar. Glória a Deus. Isso é uma simplicidade que você não tem noção. Amém? O propósito de Deus com o homem é que o homem conheça o amor de Deus, a sua plenitude. Agora, o amor, ele se revela na nossa vida de maneira muito complexa. O que quer dizer complexo? Ele se reveste de várias nuances, de vários tons. Então a vida é complexa. Deus não fez uma vida simplista, mas Deus nos deu uma vida simples, carregada de complexidade. Deus chamou à existência essa complexidade para quê? Por que é importante a complexidade? Porque a complexidade, ela nos coloca na devida medida. A complexidade afronta a nossa soberba. Glória a Deus. Amém? A complexidade da vida, das relações das pessoas, não deixa a gente ficar soberbo, presunçoso, porque volta e meia, por mais que você planeje, por mais que você tente entender, você está sempre sendo o quê? Surpreendido. Um tom, uma tonalidade, uma nuance, uma característica que a gente não contava nem esperava. É assim, Deus é maravilhoso desse jeito. Quando você olha para a criação, eu fico pensando por que Deus não simplificou no sentido simplista. Por que Deus... Então a vida tem uma singeleza, mas ela não é simplista. A gente estava viajando de Goiânia para cá agora. Você já viu a quantidade de tons de verde que tem na natureza? Só para falar dos tons de verde. Amém? E tem uns caras que ainda tem a petulância de falar que determinados tons de verde não combinam com outros tons de verde, porque eles não são do mesmo tom. Alguém já ouviu falar uma besteira dessa? O que é, mas nós estamos querendo complicar o que é só o quê? Complexo, mas você olha lá para aquele pasto lá, tem tom de verde que puxa para o amarelo, tem tom de verde que puxa o azul, tem tom de verde que puxa para qualquer outra coisa, e está tudo misturado e Deus não pediu licença para ninguém, que combina. Amém? Então, em vez de a gente estudar, vamos ver de Deus. Então, em vez de Deus tentar simplificar, Deus quis nos dar uma lição de singeleza. E falou: em vez de você estabelecer um padrão, pode parecer que não tem nada a ver com o que vamos compartilhar, mas vai ter a ver, depois você vai ver. É o seguinte: então, em vez de você ficar tentando estabelecer um padrão, alguém entende o que eu estou falando? Impor um padrão de estética, de estrutura, de combinação, e ficar falando, aquela ali misturou um tom de verde que não combina com aquele outro tom de verde, ela está com dois verdes que não tem nada a ver. Então vai lá para a criação e ver se Deus teve esse pudor. Por quê, amado? Porque em vez de a gente conhecer o que está no coração das pessoas, o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas gostam, a gente não quer. A gente quer impor a elas o quê? O nosso padrão, para que elas simplifiquem para nós, porque nós achamos essa complexidade meio complicada. Amém? Então, essa complexidade, ela não é complicada, ela é para ser vivenciada, experimentada a partir de um coração singelo, a partir de um coração que não complica. Você está entendendo isso ou não? Eu vou te explicar isso melhor. Você já viu aquelas brincadeiras que falam assim, mulher é muito complicada. Quem é que entende? Qual homem que entende mulher? Fala, levanta a mão primeiro aqui. Qual homem que entende? Não, entende. Pode ser não. Pode ser não. Você entende? Não, é a conversa dele. Ele já está querendo ganhar um cafuné. Ele falou que entende mulher, porque mulher é a coisa mais bem feita. Já jogou para Deus. Glória. Isso quer
Cuida essa mulher, mas não entendo. Então eles fazem as brincadeiras. Saiu um manual de entender a mulher. Aí vocês viram no YouTube, eles fizeram um manual nessa altura. Assim. Então é o seguinte, sabe por quê? Porque quando Deus colocou a relação do homem com a mulher, amém? Eu estava compartilhando isso com a Lana hoje, fui tão abençoado. Fiquei olhando para aquela criação maravilhosa, bonita. Eu falei assim, sabe uma coisa? Já viu aquele povo que fala assim, rapaz, parece que você nasceu antes da televisão? Alguém já viu esse negócio? O cara gosta da televisão porque parece que ele nasceu antes, né? Não conhecia aquilo. Aí a gente vai entendendo. É o seguinte, quando Deus fez a mulher, o homem tinha um mundo. O homem tinha um mundo. O mundo inteiro estava diante dele. De repente ele dormiu, acordou, ele não via mais o mundo. O mundo inteiro transformou numa mulher na frente dele. Aí ele trocou o mundo pela mulher. Amém? Uma coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus, amém? Então, isso é tremendo. Então, e Deus mandou o homem amar a mulher. E aí agora a gente quer chegar nesse ponto. Sabe por quê, mano? Porque amor não é para a gente entender. Deus não colocou na vida do homem uma pessoa para ele entender. Deus colocou na vida do homem uma pessoa para ele conhecer. Amém? E a gente complica quando quer o quê? Entender. Em vez de quê? Está vendo? Quantas vezes você ama uma pessoa, ela faz uma coisa que você não entende. E porque você não entende, você não concorda, porque aquilo não se encaixa nos seus padrões. Porque você acha que ela está usando um tom de verde que não combina com outro tom de verde. Aí aquilo não encaixa no seu padrão, você não entende e você complica, porque você não entendendo, você o quê? Quer mudar, em vez de você simplesmente o quê? Conhecer. Amém? Tem muita gente que admira Deus. Não falta gente para admirar Deus. Não falta gente para tentar entender Deus. Mas muita gente não está conseguindo viver o melhor de Deus na sua vida. Muita gente não está conseguindo viver a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Porque se dedicou a quê? A entender. Se dedicou a transformar a relação dele com Deus numa equação que ele domina, que ele controla, que faz sentido para ele, em vez dele mergulhar na sua própria vida e na sua relação com Deus para conhecer essa relação, para conhecer Deus na vida dele e para conhecer a vida dele em Deus. Seu propósito, para que Deus te fez? O que ele estava pensando com você quando ele te fez da forma que você foi feito? Amado, eu estava conversando com o pai agora recentemente, e ele estava compartilhando as dificuldades que ele tem com a filha, as preocupações, porque a filha dele é assim e assado. E ele não falou de nenhum defeito da filha dele, ele só falou de um padrão de comportamento que não se enquadra naquilo que é o padrão de comportamento dele. E ele vive uma crise com a filha dele, e é isso, eu sou muito preocupado. Eu falei assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que isso pode ser só o jeito dela? E que em vez de você tentar conhecê-la, você está tentando mudá-la só porque você não entende. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Hã? Amém? Porque muitas vezes a gente está tentando mudar as pessoas só porque a gente não as entende. Em vez de tentar o quê? Conhecer naquilo que é a sua forma. Aí eu usei uma ilustração para ele. Falei, olha, vou te falar um negócio. A primeira oportunidade que você tiver, vai num aquário. Mas pega um daqueles aquários bem variado, que tem de lambari a bagre. Porque você vai ver os lambari, foi Deus quem fez o lambari? Deus fez o lambari. Você viu como é que é lambari, mano? Esse onda de turno, parece que eles estão atrasados para tudo. Ele vai em cima, vai embaixo, vai para um lado, vai para o outro, parece que perdeu alguma coisa, vai para o outro. Amém? Tudo assustado. Aí você vai descendo, lá embaixo tem um barco. Aí o barco fica lá no fundão. Quem fez o barco? Mesmo Deus fez o lambari, glória a Deus. E Deus fez o lambari e o barco tão diferente que Deus estava querendo complicar, mano. Não, mano. Deus fez o lambari e o barco tão diferente porque Deus estava querendo simplificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fez o lambari e o barco para você não complicar, mano. Amém?
para você se render diante dessa complexidade, em vez de ficar tentando transformar lambari em bagre e bagre em lambari, você aprendesse a conhecer ambos. Glória a Deus, amado. Porque quando você vai lá para o fundo, tem um bagre lá no fundo, você diz assim, e ele não tem pressa para nada. Amém? Você já viu lesma? Quem já viu lesma? Caramujo, lesma. Amém, irmão? Quem fez essa lesma, irmãos? Você já viu tanto lesma assombrado? Aqui não anda devagar, tem pressa para nada. Aí você cutuca a lesma, ela esconde. Meia hora para aquilo acontecer. O mundo está acabando. Mas enquanto não parar de tremer, enquanto não parar de ventar, enquanto ficar tudo quietinho, a lesma não sai. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Tem irmão que é lesma. Amém. Eu posso ouvir um amém? Tem irmão que é corona, amado, é lesma. Foi Deus que fez. Não adianta. Glória a Deus. Nós temos que ajudar as lesmas a ficar melhor, amado. E não a ser outra coisa. Amém? Talvez ela ficasse um pouquinho menos assombrada, um pouco menos escondida, um pouco menos retraída. Mas ela vai deixar. Amém? Glória a Deus. Então isso é complexo. A vida é complexa. As nuances, os tons de cada um, as variedades. Será que nós estamos tentando amadurecer em Deus para conhecer essas variedades? Para ter maturidade para lidar com as pessoas? Para deixar de ter tanta afetação? Para deixar de ter tanta ansiedade, tanta perturbação de alma e de espírito? E em vez de estar buscando transformações, a gente está sempre procurando mudança. Você já observou, amado, o tanto que a gente fica tentando mudar as pessoas, em vez de apenas vê-las serem transformadas? Amém? Eu não sei, eu acho que eu vou entrar num assunto aqui que até é assim, um pouco teológico, assim, demais, mas eu acho que ilustra, porque não adianta, é a Bíblia. Eu acho que parte do problema é porque, de alguma forma, do jeito que a gente ouviu algumas mensagens, a gente pensa que converter, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tem gente que acha que converter é um cabrito virar carneiro. Tem gente que acha que converter é um cabrito que virou ovelha. Sendo que Jesus falou um mistério a respeito de conversão. Ele disse o seguinte: conversão são as ovelhas que ouvem a voz e de repente descobrem que não são cabritos. Então, amados, a conversão está mais para uma transformação do entendimento do que propriamente para uma mudança. Às vezes nós estamos querendo mudar, em vez de dar às pessoas condições de conhecer quem elas de fato são, como filhos de Deus. A conversão é alguém descobrir que ele finalmente é o que? Um filho de Deus, e que ele estava vivendo como se não fosse. Ele estava enganado, ele só vivia como cabrito, comia como cabrito, se relacionava como cabrito, ele tinha vida de cabrito, porque até então ele não sabia que era o quê? Ovelha, até que ele ouviu uma mensagem de ovelha. Até que alguém tratou ele como um pastor e deu para ele uma palavra que uma ovelha pode entender. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E muitas vezes nós estamos tão ocupados em tentar mudar as pessoas que nós não temos a sensibilidade de conhecê-las e traduzir para elas uma palavra que as faça entender quem elas de fato são em Deus. Porque nós estamos querendo mudar a vida delas para que elas sejam o que nós gostaríamos que elas fossem, que elas se enquadrem ao nosso padrão, que elas sejam como a gente pensa que elas deveriam ser. E aí a gente vai padronizando todo mundo, a gente vai enfiando todo mundo no molde e querendo que eles façam sentido para a gente, e não que eles façam sentido para eles mesmos e para suas próprias vidas. Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos façam sentido para nós? Nós queremos que os nossos filhos façam sentido para as nossas ambições, para os nossos planos. Em vez de ter a sensibilidade de entendê-los na sua complexidade e ajudá-los numa relação com Deus, de modo que eles sejam transformados no seu entendimento e finalmente
descubram qual é o destino e o propósito deles na vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E diz assim, a partir do verso: portanto, se há alguma exortação em Cristo, Filipenses 2:1, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façam por contenda ou por vanglória. Não fazer, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Paulo está dizendo que a nossa única motivação na vida, a nossa única motivação na vida deveria ser a nossa consciência do amor, do compromisso, da aliança, do empenho, da boa vontade de Deus em relação às pessoas. Que Deus ama as pessoas, que Ele tem compromisso com elas, que Ele está empenhado com o futuro delas, que todo o pensamento de Deus a respeito das pessoas é de abençoá-las e revelar a elas o reino de Deus. Amém? E quantas vezes a gente complica isso? Quantas vezes a gente tem dúvida disso? Quantas vezes a gente está tentando trabalhar com as pessoas e relacionar com elas como se a gente não tivesse a certeza do que é o compromisso, o empenho, a palavra, a aliança, a boa vontade de Deus em relação às pessoas. E aí ele está dizendo o seguinte: então, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, não faça nada, simplesmente para que no fim você tenha razão. Glória a Deus. Posso ouvir uma vez? Não faça nada na sua vida para competir suas opiniões, para prevalecer. Não faça nada para ter a última palavra. Não faça nada para sentir que no fim a razão está do seu lado e você prevaleceu naquela discussão. É você que tinha razão. Não faça nada. Amado, não é alguma coisa, não. É nada. Glória a Deus. Amado, eu acho que a gente perdeu o sentido da evangelização. Parece que a hora que a gente está evangelizando, não para ter uma relação com a pessoa, parece que a gente está evangelizando não para encontrar um irmão, mas para ter razão. Virou uma competição. Não é uma competição? Quem vai ter razão no final? Os muçulmanos, os espíritas, os macumbeiros, os evangélicos? Você sabia, amado, que já está começando a ter perseguição religiosa no Brasil dos evangélicos contra as outras religiões? E nós ainda nem somos a maioria ainda. É absurdo. Onde foi que nós tomamos essa cachaça? O que nós estamos pensando? O que nós estamos pensando? Outro dia perguntaram para um rapaz lá em Goiânia, conhecido nosso: você é evangélico? Ele falou: não, detesto evangélico, tem raiva de evangélico, sou batista. É verdade isso, infelizmente. E aí diz assim: nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a você. Oh Jesus, amém? Considerando quem é superior, amado? O chefe, o patrão, o líder? Não, amado, considerando todo mundo. Considerando o seu vizinho macumbeiro superior a você. Glória a Deus, amado. Colocando os interesses dele antes do seu. Amém, meu irmão? E ele diz assim: não olhe ninguém para o que é propriamente seu,
mas cada qual atende para aquilo que interessa aos outros. Meu irmão de misericórdia, quanta discussão, quanta desgraceira, quanto relacionamento ruim, se a gente meditasse essa palavra aqui e amadurecesse, amado. Que na verdade a grande transformação na vida das pessoas vai acontecer a partir do nosso exemplo e não do nosso argumento, a partir da nossa inspiração e não da nossa truculência. Glória a Deus. Glória a Deus. De modo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus alguma coisa a qual ele deveria se aferrar. Então, amado, deixa o Espírito de Deus iniciar o seu coração. A maturidade, deixa Deus iniciar o seu coração. A maturidade de Cristo. Cristo é o varão perfeito, porque a consciência dele de Deus, a consciência dele de relação com Deus é tão intensa, é tão profunda, é tão intensa, é tão verdadeira, que ela nunca está em risco. Ele não teme o futuro da sua relação com Deus. Como ele não teme o futuro da sua relação com Deus, ele está livre para se relacionar com as pessoas, quaisquer que elas sejam. Ele consegue conviver bem com qualquer pessoa. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Olha, mano, muitas vezes a gente tem tanta insegurança na nossa relação com Deus, nós temos tanta insegurança a respeito do nosso futuro, a gente tem tanta insegurança a respeito da nossa felicidade, a gente tem tanta insegurança a respeito do que vai ser da nossa vida, que nós temos medo das pessoas. Nós temos medo das pessoas, nós temos medo da forma como elas se comportam, nós temos medo do que elas estão fazendo, e porque nós temos medo do que elas estão fazendo, a gente tenta enfiar a mão na vida delas a qualquer custo e tentar mudar a vida delas para salvar o nosso futuro, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer com eles, com o nosso futuro, caso essas pessoas insistam em continuar fazendo o que elas estão fazendo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Então Jesus, ele não se aferrou a isso, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de aquele irmão, de servo, tornando-se semelhante aos homens, considerando todo mundo superior a ele. Veio para servir todo mundo, ele estava aqui para servir todo mundo, ele é servo de todo mundo, e a forma dele servir, ele se torna semelhante às pessoas, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. O segredo do ministério de Cristo está na sua disposição de sofrer humilhação. Mas como nós estamos perdendo a relação com as pessoas, porque a gente não suporta a humilhação, nós não gastamos tempo em conhecer as pessoas. E sabe por que nós não temos coragem de conhecer as pessoas? Porque nós tentamos só entendê-las, e na medida que a gente não as entende, a nossa vaidade fica ferida, porque como eu não consigo entender essa pessoa, então minha vaidade está ferida, e a forma de eu sublimar minha vaidade ferida é tentando tomar o controle dela. A forma de eu superar a minha humilhação é prevalecer sobre elas tendo razão. Então ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Você já parou para pensar que Jesus nunca esteve preocupado em defender a reputação dele? Você já parou para pensar que Jesus assumiu o risco de ser tomado por qualquer coisa? Ele correu o risco de ser tomado por qualquer coisa. Tinha gente que não sabia direito. Tinha gente que não sabia direito o que Jesus era. Se ele era gigolô, se ele tinha casa com prostituta, se ele era meio macumunado com os cobradores de imposto que se via por fora, porque o povo não entendia direito. Esse cara uma hora está com o cobrador de imposto, outra hora está com a prostituta, outra hora ele está lá com uns bandidos, vai ser crucificado no meio de assaltante. Esse cara é o quê? Afinal de contas, ele é filho de Deus ou ele é algum marginal da máfia aí que recebe um pouquinho de cada um? Amém, mano? Então, amados, ele se humilhou, ele se entregou, e aí Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do teu Pai. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedeceste, não na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E agora eu queria chamar a sua atenção para essa parte do texto, porque Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam então todas as coisas sem murmuração,
sempre tem. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual vocês resplandecem como astros do mundo. É aqui que eu quero chegar com vocês para a gente falar sobre consagração. Nós resplandecemos como astro num mundo perverso e corrupto. Tudo que Paulo está escrevendo é para nos estimular. Tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui essa noite é para estimular cada um de vocês a, diante da complexidade da vida, simplificar. Diante da complexidade das relações, em vez de você ficar tentando complicar, descobrindo métodos, forma, 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, não sei o que, o manual daquilo, na busca de Deus, sensibilidade. Você quer viver bem com a sua família, você quer viver bem com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Então a primeira coisa que você precisa buscar, amado, em nome de Cristo Jesus, é sensibilidade em Deus, é um coração simples, é um coração humilde. Em nome de Cristo Jesus, a primeira coisa que você precisa buscar em Deus é quebrantamento. Não é a mudança do seu marido, não é a mudança da sua esposa, não é a mudança dos seus filhos, é o seu quebrantamento, é a sua sensibilidade, é a sua disposição de esvaziar de você mesmo e colocar o interesse deles acima do seu próprio interesse. Muitas coisas, às vezes as coisas não estão funcionando porque nós estamos colocando o nosso interesse de ver essas pessoas arrumadas, a nossa maneira, o nosso interesse de ver essas pessoas organizadas, fazendo sentido para nós, do que ser instrumento de Deus na vida delas, para a revelação do reino. Jesus se esvaziou para que nós pudéssemos conhecer e nos relacionar com Deus na mesma medida, na mesma intensidade, no mesmo grau que Ele conhecia e se relacionava. Glória a Deus, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Isso é reino de Deus, é o reino de Deus que chegou a nós, que domina, é esse o entendimento. O reino de Deus chegou na minha vida, eu conheço a Deus, Deus é o Senhor da minha vida, eu tenho uma relação com Ele de absoluta dependência. É isso que nós precisamos entender, relacionar com Deus em absoluta dependência, sensibilidade à voz do seu Espírito, para lidar com cada situação da vida de maneira própria, para não ter regras, para não ter pré-estabelecidos, pressupostos. O nosso problema, mano, é que nós estabelecemos regras, aí a gente trata uma pessoa de um jeito e quer tratar outra pessoa do mesmo jeito. Nós não queremos ter a sensibilidade para tratar cada um à sua maneira, na sua forma, na sua língua, na sua nuance, no seu tom. Não queremos conhecer a vida dessas pessoas, não queremos gastar tempo em participar porque temos pressa, porque queremos ter o problema resolvido, porque queremos chegar logo nos nossos objetivos. E agora ele está falando de esvaziar, ele está falando de depender, ele está falando de se humilhar, ele está falando de se entregar, ele está falando de colocar o interesse do outro em primeiro lugar. Por quê? Porque o meu já foi atendido, eu já conheço Deus, eu tenho uma relação com Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu dependo dEle, eu sei que Deus garante o meu futuro, então não tem que preocupar comigo. Aleluia. Eu não tenho que defender minha própria felicidade, eu não tenho nem que ter razão. Para que eu preciso ter razão? A minha felicidade, a minha realização, a minha plenitude não depende de eu ter razão, não depende de eu ter a última palavra, não depende de que as pessoas me respeitem, não depende de que as pessoas me considerem, me deem honra, não depende. A sua felicidade não depende das pessoas te darem honra, reconhecimento, te dar razão. A sua felicidade, aquilo que você tanto está procurando, depende de você conhecer a Deus e cumprir o seu destino na vida. E agora Paulo vem falar de consagração, e sabe o que ele chama de consagração? Cumprir o destino. Sabe o que é consagração, amado? Consagração é aquele